Que a paz do Senhor, aquela que excede todo o entendimento, inunde o seu coração neste exato momento. Se você encontrou este vídeo, se sentiu um toque para clicar e ouvir esta oração, saiba que não foi uma coincidência ou obra do acaso. Foi um encontro marcado pelo próprio Deus, uma resposta dele à sua busca, ao seu clamor silencioso. Ele viu a sua alma cansada de lutar e preparou este momento para ser um refúgio, um oásis no meio do seu deserto. Respire fundo, solte o peso dos seus ombros e permita que a presença do Espírito Santo comece a envolver você, trazendo uma calma que talvez você não sinta há muito tempo. Este é o seu momento com o Pai. Ele está aqui, com os braços abertos, esperando apenas que você se entregue a este cuidado. Prepare o seu espírito para receber um renovo que mudará a sua perspectiva e fortalecerá a sua fé de uma maneira poderosa e transformadora, trazendo luz para onde hoje existe escuridão e confusão. Hoje, antes de mergulharmos nesta profunda oração, eu quero dedicar uma bênção especial a alguns corações que se abriram e compartilharam suas jornadas conosco no vídeo anterior. Quero abençoar de forma direta e carinhosa a vida de Maria da Graça. Que a graça do Senhor, que já está em seu nome, se manifeste de forma superabundante em cada área da sua vida, trazendo consolo, provisão e a certeza de que você é amada pelo Pai. Que cada lágrima que você derramou seja transformada em um testemunho de vitória e que a sua história inspire outras vidas a não desistirem. Que a mão de Deus repouse sobre você, sua casa e sua família, guardando seus passos e guiando suas decisões. Que a alegria do Senhor seja a sua força hoje e sempre, e que as janelas dos céus se abram para derramar bênçãos sem medida sobre você. Sinta-se abraçada e fortalecida pela nossa intercessão e pelo amor do nosso Deus. Da mesma forma, quero estender minhas mãos em oração e abençoar a vida de João Carlos, meu irmão. Que o Senhor, o Deus dos exércitos, se levante como seu valente guerreiro em todas as suas batalhas. Que Ele te dê a estratégia para vencer os gigantes que se levantam em seu caminho e a sabedoria para navegar pelas águas turbulentas da vida. Que a sua fé seja como a de Josué e Calebe, inabalável diante das adversidades e focada na promessa. Que o Senhor renove as suas forças físicas, emocionais e espirituais, para que você se sinta revigorado e pronto para continuar a jornada. Que cada projeto em suas mãos prospere e que a unção do Espírito Santo te capacite para cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Receba agora um novo ânimo, uma nova esperança e a certeza de que você não está sozinho nesta caminhada. Estendo também esta bênção sobre a vida de Ana Sofia. Que a sabedoria do alto, a Sofia que vem de Deus, ilumine a sua mente e o seu coração. Que o Senhor te conceda discernimento para tomar as decisões certas e clareza para enxergar os planos dele para o seu futuro. Que a sua vida floresça como um jardim regado pelas águas tranquilas do Espírito e que você produza frutos de paz, amor e alegria. Que qualquer ansiedade ou preocupação que tente roubar a sua paz seja repreendida agora, em nome de Jesus. Que você sinta a presença suave e consoladora do Pai te envolvendo, acalmando a sua alma e te lembrando do seu valor inestimável. Que a sua voz seja ouvida nos céus e que as suas orações subam como incenso suave diante do trono da graça. E com o mesmo fervor, abençoamos a vida de Rafael Pereira. Rafael, cujo nome significa Deus cura. Que o poder curador do Altíssimo se manifeste em sua vida de forma completa. Que toda área que precisa de restauração, seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos ou na sua alma, receba agora o toque milagroso de Jesus. Que o bálsamo de Gileade seja derramado sobre as suas feridas, trazendo cicatrização e alívio. Que você seja um canal da cura de Deus por onde passar, levando esperança e vida a outros corações feridos.
Que o Senhor te guarde de todo mal e te esconda debaixo de suas asas, onde nenhuma seta do inimigo pode te alcançar. Receba a cura, a força e a proteção que vem diretamente do coração de Deus para você neste momento. A você que está nos assistindo agora, quero dizer que esta bênção se estende à sua vida. Cada palavra de fortalecimento, cura e provisão é também para você. Sinta-se parte desta família de fé. E eu quero te fazer um convite muito especial, um convite que fortalece a nossa comunhão e permite que o seu nome seja lembrado aqui, diante do altar do Senhor. Se você deseja que estejamos orando especificamente por você, que seu nome seja mencionado em nossa próxima oração, deixe-o nos comentários. Não é apenas um comentário, é um ato de fé. É você dizendo, eu estou aqui, Senhor, e creio no poder da oração. Ao escrever seu nome, você está plantando uma semente de fé e se conectando a esta corrente poderosa de intercessão. Cada nome escrito nos comentários é visto por nós como um pedido de socorro, uma declaração de fé, uma alma que busca a Deus. E nós levamos isso muito a sério. Por isso, ao deixar o seu nome, você não está apenas interagindo com um vídeo, mas está entrando em um propósito espiritual. Você está se juntando a milhares de outras pessoas que, assim como você, estão em uma jornada de fé, lutas e vitórias. Imagine a força que criamos juntos quando unimos nossos corações em um só propósito. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele estará presente. Imagine o que acontece quando milhares se unem. Sua participação é valiosa e gera um movimento espiritual poderoso. Eu quero que você sinta, desde já, a proximidade e o calor desta comunidade. Muitas vezes, em nossas batalhas, nos sentimos sozinhos, como se ninguém entendesse o que estamos passando. Mas aqui, neste espaço, você encontra irmãos e irmãs que compartilham das mesmas esperanças e enfrentam lutas semelhantes. Ao ler os comentários, você verá que não está só. Ao deixar o seu nome, você permite que outros também orem por você, mesmo sem te conhecer. É a beleza do corpo de Cristo em ação. Por isso, não hesite. Comente com fé e na próxima vez, poderá ser o seu nome sendo coberto por esta bênção especial, trazendo um novo ânimo para a sua jornada espiritual. Este momento inicial é um abraço de boas-vindas. Queremos que você se sinta em casa, em um ambiente seguro, onde pode abrir seu coração sem medo. A presença de Deus já é palpável e Ele te trouxe aqui para te envolver em seu amor incondicional. Relaxe seu corpo, acalme seus pensamentos e se concentre na voz que fala ao seu espírito. Não é a minha voz, mas a voz do Espírito Santo, usando este canal para alcançar o seu coração. Todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as suas dores, entregue a Ele agora. Visualize-se colocando cada um desses fardos aos pés da cruz, onde Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. Este é um tempo de alívio e renovo. A jornada que vamos trilhar juntos nesta oração é uma jornada de transformação. Você pode ter chegado aqui sentindo-se fraco, desanimado, talvez até sem esperança, mas eu declaro, em nome de Jesus, que você não sairá da mesma forma. Há um poder que está sendo liberado neste ambiente espiritual, um poder capaz de quebrar cadeias, curar feridas e restaurar sonhos. Acredite nisso com todo o seu coração. A sua fé é a chave que abre a porta para o milagre. E hoje, a sua fé será ativada e fortalecida. Prepare-se para experimentar a bondade e o poder de um Deus que nunca te abandonou e que está prestes a mudar a sua história. Esteja com o coração aberto e receptivo. Muitas vezes, estamos tão acostumados com o barulho do mundo e com a voz da dúvida em nossa mente que temos dificuldade de ouvir a voz suave de Deus. Mas agora, eu te convido a silenciar todo o resto. Silencie as vozes da acusação, do medo, da ansiedade. Silencie as más notícias, as opiniões negativas, as lembranças dolorosas.
Faça um esforço consciente para focar apenas naquilo que o céu tem a te dizer. Deus tem segredos para revelar ao seu coração, tem estratégias para te entregar, tem um bálsamo para aplicar em sua alma. Permita-se ser ministrado pelo Espírito da Verdade, que te guiará e consolará em tudo. Sinta a atmosfera ao seu redor mudando. Onde havia peso, a leveza do Espírito começa a se instalar. Onde havia agitação, a paz de Cristo começa a reinar. Este não é um vídeo comum, é um altar de oração. E você é o convidado de honra. Deus te vê, te conhece pelo nome, sabe exatamente o que se passa dentro de você. Ele conhece cada detalhe da sua luta, cada lágrima que você derramou em secreto. E Ele te diz: filho, filha, eu estou aqui, eu não me esqueci de você. Eu tenho um plano e este momento faz parte dele. Abrace essa verdade e deixe que ela comece a curar as áreas mais profundas do seu ser. E para que esta bênção se espalhe e alcance mais corações que precisam, eu te peço que, como um ato de semeadura espiritual, você curta este vídeo. Cada curtir é como acender uma vela no escuro, ajudando esta luz a chegar a alguém que está perdido na escuridão da dor e do desespero. Ao fazer isso, você se torna um missionário digital, um instrumento nas mãos de Deus para levar esperança a quem precisa. Faça isso com essa intenção, não como um simples clique, mas como uma oração, um desejo de que outras pessoas sintam o mesmo acolhimento e a mesma paz que você está começando a sentir agora. Juntos, podemos criar uma onda de fé e esperança. Finalmente, se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se no nosso canal. Ao se inscrever, você se conecta a esta fonte de força e encorajamento diário. É a sua forma de dizer: eu quero mais de Deus. Eu quero continuar crescendo na minha fé e sendo fortalecido pela sua palavra. Cada novo vídeo será um novo encontro, uma nova oportunidade de ser renovado e edificado. Não perca a bênção que Deus tem reservado para você nos próximos dias. Junte-se a nós nesta caminhada e vamos juntos buscar a face do Senhor e experimentar as suas maravilhas. Este é o seu convite para um compromisso contínuo com o seu crescimento espiritual. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora, eu quero falar diretamente com você. Sim, com você que tem se sentido tão cansado de lutar. Você que muitas noites deita a cabeça no travesseiro e as lágrimas vêm sem que você precise sequer pensar no motivo. É um cansaço que vai além do físico, uma exaustão na alma, um peso que parece te esmagar dia após dia. Eu sei que você tem olhado para os lados, talvez até para as redes sociais, e tem a impressão de que a vida de todo mundo avança, menos a sua. Parece que a sua guerra é diferente, mais intensa, mais solitária. Você se pergunta: Deus, por que comigo? Por que a minha jornada precisa ser tão cheia de espinhos e provações? Essa sensação de que o inimigo te escolheu como alvo principal, de que há uma perseguição constante sobre sua vida, seus sonhos e sua família. Isso é real. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos entender o porquê. Eu quero que você saiba que essa dor que você sente não é um sinal de fraqueza, nem de falta de fé. Não é imaginação sua. Essa batalha intensa que você enfrenta, esse sentimento de estar remando contra uma maré invisível e poderosa, tem uma razão de ser. Muitas vezes, o silêncio de Deus em meio à tempestade nos faz questionar se Ele realmente está no barco conosco. Você ora, você clama, você jejua e parece que as paredes de bronze não se quebram. A solidão se torna sua companheira e a dúvida começa a sussurrar mentiras em sua mente. Será que Deus me esqueceu? Será que eu cometi algum pecado imperdoável? Por que os outros conseguem e eu não? Eu estou aqui para te dizer, com a autoridade que o Senhor me concede, que essas perguntas são a prova de que você está exatamente no centro de uma grande batalha espiritual. E há uma razão gloriosa por trás de tudo isso. Essa confusão mental que você enfrenta, onde um dia você acorda cheio de fé e no outro se sente completamente perdido, é uma das principais estratégias do inimigo.
Ele quer te desorientar, fazer você duvidar da sua própria identidade em Cristo. Ele lança setas de acusação, trazendo à tona erros do passado, apontando suas falhas e tentando te convencer de que você não é digno do amor de Deus. E quando você se sente assim, esgotado e confuso, a vontade de desistir se torna quase insuportável. Talvez você já tenha pensado em jogar a toalha, em parar de orar, em se conformar com uma vida de derrotas. Mas algo dentro de você, uma pequena chama que ainda arde, te trouxe até aqui. Essa chama é o Espírito Santo, te dizendo para não desistir, pois a sua história não termina nesse capítulo de dor. Há muito mais para você. Vamos falar sobre essa sensação de injustiça. Você olha para pessoas que não temem a Deus, que vivem de forma contrária aos seus princípios, e parece que tudo para elas dá certo. Prosperam, têm famílias felizes, saúde, enquanto você, que busca servir ao Senhor, que se esforça para andar em retidão, enfrenta uma luta após a outra. Isso gera um nó na garganta, uma pergunta que ecoa no Salmo 73. Será que foi em vão que conservei puro o coração? É uma dor legítima, uma crise que abala os fundamentos da nossa fé. Mas eu te peço, não compare a sua jornada com a de ninguém. O que Deus está construindo em você, através do fogo da provação, é algo tão profundo, tão eterno, que não pode ser medido com a régua deste mundo. A sua recompensa não é terrena, e o seu valor não está no que você possui, mas em quem você está se tornando. E o medo? O medo, ele tem sido um companheiro constante, não é mesmo? Medo do futuro, medo de não conseguir pagar as contas, medo de uma doença, medo pela sua família, medo de que as promessas de Deus nunca se cumpram na sua vida. O inimigo usa o medo como uma névoa densa para te paralisar, para impedir que você avance para o território que Deus já te deu por herança. Ele ruge como um leão, como diz a palavra, tentando te amedrontar com o barulho das circunstâncias. Mas hoje vamos expor essa tática. Vamos entender que o rugido do leão é apenas isso, um barulho. Ele não pode te tocar, a menos que você acredite no rugido mais do que acredita no poder do leão da tribo de Judá que habita dentro de você. O medo é a ausência da fé na presença protetora de Deus. Eu quero validar também a dor dos seus relacionamentos feridos. Talvez as maiores batalhas que você enfrenta sejam dentro da sua própria casa, com as pessoas que você mais ama. Palavras que feriram, traições, abandonos, conflitos que parecem insolúveis. Você se sente sozinho mesmo estando rodeado de pessoas. Essa dor é profunda porque atinge o núcleo do nosso ser, o nosso desejo de pertencer e de ser amado. Você pode estar orando há anos pela restauração do seu casamento, pela salvação de um filho, pela reconciliação com um amigo, e nada parece mudar. Essa espera dolorosa, essa sensação de impotência, é um campo de batalha onde sua fé está sendo testada e purificada. Não pense que Deus é indiferente a essa sua dor. Ele é o maior interessado na restauração dos seus laços de amor. E as finanças? Essa área que nos tira o sono e gera tanta ansiedade. Você trabalha, se esforça, é fiel nos dízimos e ofertas. Mas parece que o dinheiro nunca é suficiente. As dívidas se acumulam, as portas se fecham e a humilhação bate à sua porta. Você se pergunta onde está a promessa de prosperidade, a promessa de que Deus supriria todas as suas necessidades. Essa luta financeira te faz sentir pequeno, incapaz, e muitas vezes te impede de sonhar. O inimigo quer te manter preso nesse ciclo de escassez para que você não possa financiar o reino de Deus, para que você não possa ser um canal de bênçãos na vida de outros. Ele quer que sua mente fique tão ocupada com as contas a pagar que você não tenha tempo nem força para buscar as coisas do alto. Mas há um segredo divino por trás dessa prova. Quero falar também com você que luta contra uma enfermidade no corpo. A dor física constante, os diagnósticos assustadores, a incerteza do amanhã. Você ora por cura, busca os médicos, mas a melhora não vem como você esperava. O seu corpo
que deveria ser templo do Espírito Santo, se tornou uma prisão de dor e limitação. Isso afeta sua alegria, sua disposição, sua capacidade de servir a Deus como gostaria. E o inimigo aproveita essa fragilidade para sussurrar que Deus te abandonou à própria sorte, que a sua fé é insuficiente. Ele quer que você se identifique com a doença, que você se veja como o doente e não como o filho amado de Deus, a quem Jesus já curou na cruz. Essa batalha pela saúde é uma das mais difíceis, mas eu quero te assegurar que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. Talvez a sua luta não tenha um nome específico. É um peso espiritual, uma opressão que você não sabe de onde vem, uma angústia, uma tristeza profunda, uma falta de vontade de viver. Você acorda e já se sente derrotado. Não há um problema aparente, mas a sua alma está abatida. Isso é o que a Bíblia chama de setas inflamadas do maligno. São ataques diretos ao seu espírito com o objetivo de roubar a sua alegria, apagar o seu brilho e neutralizar o seu chamado. Muitas pessoas não entendem isso e te dizem para pensar positivo, mas você sabe que é algo mais profundo. Uma guerra invisível sendo travada nas regiões celestiais. E é exatamente sobre essa guerra que Deus quer te dar entendimento e armas para vencer, a começar por agora. Você já se sentiu como Jó? Um homem justo, íntegro, que de repente perdeu tudo. E o pior não foi a perda dos bens ou da saúde, mas o julgamento dos amigos. As acusações de que ele devia ter algum pecado oculto. Talvez você se sinta assim, julgado por outros, ou até por si mesmo. As pessoas não compreendem a dimensão da sua luta e oferecem conselhos vazios ou acusações veladas. Isso aumenta o sentimento de solidão e faz com que você se feche em sua própria dor. Mas assim como aconteceu com Jó, Deus está permitindo essa provação para te levar a um nível de intimidade com Ele que você jamais conheceria na bonança. No final, Jó pôde dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o destino da sua dor. A exaustão que você sente é o resultado de lutar com as suas próprias forças. Você tem tentado resolver tudo sozinho, carregar o mundo nas costas, ser forte o tempo todo. Você se esqueceu de que a sua força não vem de você, mas do Senhor. Ele te convida hoje a depor as suas armas, a sua autossuficiência e a se render à suficiência dele. Ele quer que você aprenda a descansar nele, mesmo em meio à guerra. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber que, quando caímos, caímos nos braços do Pai, que tem o poder de nos levantar de novo, mais fortes e mais dependentes dele. Essa fraqueza que você sente é o convite de Deus para que o poder dele repouse sobre você. E se essa luta intensa que você está enfrentando for, na verdade, o treinamento de Deus para a grande vitória que ele tem para te entregar? Pense nisso. Nenhum soldado é enviado para uma guerra sem antes passar por um treinamento rigoroso. Quanto maior a missão, mais intenso é o preparo. Deus não está te punindo. Ele está te capacitando. Cada desafio está forjando em você a resiliência, a fé, a autoridade e a compaixão necessárias para o seu futuro. O inimigo vê o seu potencial. Ele vê a unção que está sobre a sua vida e é por isso que ele se levanta com tanta fúria. Ele está tentando te abortar no campo de treinamento porque teme o guerreiro que você se tornará quando estiver pronto. Essa sensação de estar sendo espremido por todos os lados, como uma azeitona na prensa, é o processo de Deus para extrair de você o azeite mais puro. A unção que cura, que liberta, que ilumina, não nasce no conforto, mas na pressão. A sua dor está produzindo algo precioso. O seu sofrimento tem um propósito, não é em vão. Cada lágrima está sendo recolhida por Deus. Cada oração está sendo ouvida. Ele está no controle de todo o processo, medindo a temperatura do fogo, garantindo que você não será consumido, mas sim purificado. O que você chama de fim, Deus chama de processo. O que você vê como destruição, Deus vê como construção de algo novo e glorioso em sua vida. Essa vontade de se isolar,
de se afastar das pessoas e da igreja também é uma armadilha. O inimigo sabe que um soldado sozinho é um alvo fácil. Ele quer te desconectar do corpo de Cristo, onde você encontra força, encorajamento e proteção. Talvez você tenha se ferido com alguém na igreja e usou isso como desculpa para se afastar. Mas eu te peço, em nome de Jesus, não permita que uma ferida te impeça de receber a cura que vem através da comunhão. Você precisa de irmãos, de líderes, de uma comunidade de fé que possa te sustentar em oração e te lembrar das verdades de Deus quando a sua mente estiver nublada pela dúvida. Não lute sozinho. A vitória é do exército, não do indivíduo. O sentimento de que suas orações não passam do teto é uma das mentiras mais paralisantes. Você ora e o silêncio parece ser a única resposta. Isso te desanima, te faz sentir que não vale a pena continuar buscando. Mas a Bíblia nos mostra Daniel, que orou por 21 dias antes de receber a resposta, não porque Deus não ouviu no primeiro dia, mas porque havia uma batalha espiritual sendo travada nas regiões celestiais pela sua bênção. Suas orações estão movendo o mundo espiritual. Continue clamando. Cada palavra de fé que sai da sua boca é como um míssil que atinge o acampamento do inimigo. Não pare de orar. A sua perseverança está liberando o seu milagre, mesmo que seus olhos naturais ainda não possam ver. A sensação de que Deus está distante é uma ilusão. Ele mesmo prometeu: nunca te deixarei, nem te desampararei. Mesmo quando você não o sente, Ele está aí. A fé não é baseada em sentimentos, mas em convicção na palavra de Deus. Os seus sentimentos podem variar com as circunstâncias, mas a palavra de Deus é a rocha inabalável. Firme-se nela. Declare as promessas dele mesmo quando seu coração sentir o contrário. A presença de Deus é uma verdade constante, não uma emoção passageira. Ele está com você no vale da sombra da morte. Ele está com você na fornalha ardente. Ele está com você no meio da tempestade. E Ele está te segurando pela mão direita, dizendo: não temas, eu te ajudo. O cansaço de esperar pela promessa é real. Abraão esperou 25 anos por Isaque. José esperou 13 anos na prisão e como escravo antes de se tornar governador. Davi foi ungido rei e esperou anos, fugindo como um proscrito antes de assumir o trono. A espera faz parte do processo de Deus. É no tempo da espera que Ele molda o nosso caráter para que possamos administrar a bênção quando ela chegar. Se você a recebesse hoje, talvez ela te destruísse. Confie no tempo de Deus. O tempo dele não é demorado, é perfeito. Enquanto você espera, Ele está trabalhando em você e por você. A sua espera não é passiva, é um tempo de preparação, crescimento e fortalecimento da sua fé. A voz da acusação, que te lembra constantemente dos seus erros, não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do perdão, da graça e da restauração. A Bíblia chama o inimigo de o acusador dos nossos irmãos. O trabalho dele é te manter preso à culpa, para que você se sinta indigno de se aproximar de Deus. Mas o sangue de Jesus, derramado na cruz, já te purificou de todo pecado. Quando o inimigo trouxer o seu passado à tona, traga o futuro que Jesus te deu. Declare: eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Não há mais nenhuma condenação para mim. A sua identidade não está nos seus erros, mas no perdão que você recebeu. Viva nessa liberdade. O desespero que bate à porta quando os problemas parecem grandes demais é um convite para olhar para cima. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para a força do vento e das ondas, ele começou a afundar. Onde estão os seus olhos hoje? Nos problemas gigantescos ou no Deus Todo-Poderoso? O tamanho do seu Deus precisa ser maior do que o tamanho do seu problema. Alimente a sua fé na grandeza de Deus. Leia as histórias de seus grandes feitos. Lembre-se do que Ele já fez em sua vida. Mude o seu foco. O desespero é o resultado de olhar para as circunstâncias com olhos humanos. A paz é o resultado de olhar para as circunstâncias
com os olhos da fé. A tentação de acreditar que sua vida não tem propósito é a cartada final do inimigo. Se ele conseguir te convencer de que você não tem valor, de que sua existência é um erro, ele vence a guerra. Mas Deus te formou no ventre da sua mãe com um propósito único e intransferível. Há um chamado em sua vida, há dons e talentos que Ele depositou em você. Há uma missão que só você pode cumprir. A sua vida tem um valor eterno. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a obra-prima das mãos dele. Não deixe que a dor do processo te faça duvidar do propósito final. Cada detalhe da sua história está sendo tecido por Deus para compor uma tapeçaria linda que glorificará o nome dele. Por fim, eu quero que você entenda que todas essas sensações, o cansaço, a confusão, o medo, a dor, a solidão, são sintomas da batalha. E o fato de você estar sentindo tudo isso com tanta intensidade não significa que você está perdendo. Pelo contrário, significa que você é importante no reino de Deus. O inimigo não perde tempo com quem não representa uma ameaça para o seu reino de trevas. Se ele está lutando tanto contra você, é porque ele sabe que Deus tem um plano tremendo para te usar. A sua luta é a validação do seu chamado. A perseguição que você sofre é a confirmação da sua eleição. A dor é a prova de que algo de muito valor está nascendo dentro de você. Portanto, respire fundo. Você foi visto, você foi compreendido. A sua dor foi validada, não pela psicologia humana, mas pela perspectiva do espírito. Você não está louco, não está fraco e não foi abandonado. Você é um soldado de elite no meio de um treinamento intensivo. E agora que entendemos a natureza da sua dor e a realidade da sua guerra, estamos prontos para pegar as armas certas. Estamos prontos para entender o que a palavra de Deus nos diz sobre isso e como podemos nos posicionar não como vítimas, mas como mais que vencedores em Cristo Jesus. A sua percepção sobre a sua luta está prestes a mudar para sempre. Prepare o seu coração para a revelação. Agora que seu coração foi acolhido e sua dor validada, é o momento de ancorar nossos sentimentos na rocha inabalável da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de contos de fadas. É o manual do guerreiro, o mapa para a jornada da vida. E ela tem uma explicação clara e poderosa para a intensidade da sua batalha. A primeira chave que Deus nos entrega para decifrar o seu sofrimento está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Ele diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Receba esta palavra como um bálsamo. Sua luta não é contra seu chefe, seu cônjuge ou seus problemas financeiros. A verdadeira batalha é invisível. Há uma guerra sendo travada por você. E se essa guerra se levantou com tanta força, é porque existe algo extremamente precioso aí dentro, a marca dos escolhidos de Deus. Vamos aprofundar o entendimento de Efésios 6:12. Paulo está nos dizendo para pararmos de olhar para as pessoas e circunstâncias como a origem dos nossos problemas. O vizinho que te perturba, o parente que te persegue, a doença que te aflige, a crise financeira que te assola, eles são apenas os instrumentos, o palco onde a verdadeira guerra se manifesta. O verdadeiro inimigo é espiritual. São principados, potestades, dominadores das trevas. Essas forças malignas têm um objetivo claro: roubar, matar e destruir. E o que elas mais desejam roubar de você é a sua identidade, matar os seus sonhos e destruir o seu propósito. Por quê? Porque o seu propósito glorifica a Deus. A sua vida, quando alinhada com o céu, é uma ameaça direta ao reino das trevas. A intensidade da sua luta é, portanto, proporcional à magnitude da ameaça que você representa para o inferno. Isso muda tudo. Entenda isto de uma vez por todas.
O inimigo não perde tempo com quem já está derrotado ou vivendo uma vida espiritualmente neutra. Ele não ataca territórios que não têm valor estratégico. Se a sua vida se tornou um campo de batalha, celebre. Isso é um sinal de que você carrega um tesouro de valor inestimável. Você possui uma unção, um chamado, uma promessa que, se cumprida, causará um grande estrago nos planos do maligno. Ele vê em você um potencial que talvez nem você mesmo enxergue. Ele te ataca não pelo que você é hoje, mas pelo que ele sabe que Deus pode fazer através de você amanhã. A sua dor não é um sinal de abandono divino, é a confirmação de que você foi marcado e eleito por Deus para um grande propósito. A perseguição é a sua condecoração de honra. Essa revelação de Efésios nos liberta da amargura e da raiva contra as pessoas. Quando entendemos que a luta não é contra carne e sangue, paramos de guerrear com as armas erradas. Não adianta gritar com quem te ofendeu ou se desesperar com o diagnóstico. A nossa guerra se vence com armas espirituais. A oração, o jejum, a palavra, o louvor. Mudamos o foco do problema visível para o inimigo invisível. Isso nos dá uma nova estratégia. Em vez de reclamar da situação, começamos a orar contra as forças espirituais que estão por trás dela. Em vez de nos sentirmos vítimas das circunstâncias, nos posicionamos como soldados no exército de Cristo, revestidos de toda a armadura de Deus. Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para a sua vitória completa e definitiva. Agora, vamos para a segunda chave, que responde diretamente ao seu sentimento de fraqueza e esgotamento. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, o próprio apóstolo Paulo, um dos maiores homens de Deus da história, confessa sua fraqueza. Ele tinha um espinho na carne, um tormento constante, e ele orou 3 vezes para que Deus o removesse. Mas a resposta de Deus não foi a que ele esperava. O Senhor lhe disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Pense na profundidade disso. Deus não disse que removeria o problema. Ele disse que o poder dele se manifestaria exatamente por causa do problema. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus, é o pré-requisito para que o poder dele opere em você. Paulo entendeu essa verdade de forma tão profunda que sua conclusão foi chocante. Ele disse: "Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim." Quem em sã consciência se alegra na fraqueza? Apenas aquele que entendeu que a dependência total de Deus é o maior segredo da força espiritual. Você tem tentado ser forte, autossuficiente, mas Deus está te convidando a ser fraco. Ele está te pedindo para reconhecer sua incapacidade de vencer sozinho, para que então o poder de Cristo, o poder que ressuscitou mortos, que acalmou tempestades e venceu a morte, possa habitar e agir através de você. A sua rendição não é uma derrota, é a sua maior arma. A sua fraqueza é o palco perfeito para o espetáculo do poder de Deus. Quando você se sente no seu limite, quando acha que não aguenta mais, é exatamente aí que a graça de Deus se torna superabundante. A graça não é apenas o perdão pelos pecados, é o poder capacitador de Deus para vivermos a vida cristã e enfrentarmos as batalhas. É uma força divina que nos sustenta quando a nossa força humana acaba. Então hoje, pare de lutar contra a sua fraqueza. Abrace-a como uma oportunidade. Diga: "Senhor, eu não consigo, mas eu sei que Tu podes. Eu sou fraco, mas Tu és forte. Eu sou limitado, mas o Teu poder é ilimitado." Ao fazer essa oração de rendição, você abre as comportas para que o poder de Cristo inunde a sua vida e faça por você aquilo que você jamais poderia fazer sozinho. Essa passagem de 2 Coríntios muda a nossa oração. Em vez de apenas pedirmos: "Senhor, tira-me deste problema", começamos a orar: "Senhor, glorifica o Teu nome através deste problema. Manifesta o Teu poder na minha fraqueza. Usa esta situação para me aproximar de Ti e para que outros vejam a Tua glória em mim." Essa é uma oração madura, uma oração que não busca apenas o alívio,
mas o propósito. Deus está mais interessado em formar o caráter de Cristo em você do que em te dar uma vida confortável. E muitas vezes é na pressão da fraqueza que nos tornamos mais parecidos com Jesus, que sendo Deus, se fez fraco por amor a nós. A sua fraqueza te conecta com a humildade de Cristo. A terceira chave bíblica que precisamos entender para a nossa batalha está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. O apóstolo nos dá um comando e um alerta. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Este versículo confirma a realidade do inimigo que vimos em Efésios. Ele não é uma fábula, ele é real, está ativo e tem uma intenção clara: te devorar. Ele quer engolir sua fé, sua esperança, sua família, seu futuro. O rugido dele são as circunstâncias assustadoras, as notícias ruins, as palavras de dúvida, o medo que te paralisa. Ele faz muito barulho para tentar te intimidar e te fazer recuar. Mas a ordem de Pedro não para no alerta. Ela continua com a estratégia de combate. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A nossa arma contra o leão que ruge é a resistência. E como resistimos? Permanecendo firmes na fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Fé no sacrifício de Jesus. Fé na sua proteção. Fé no seu poder, que é maior do que qualquer poder das trevas. Resistir é não recuar. É ouvir o rugido e, em vez de correr com medo, se firmar sobre a rocha da palavra e declarar: está escrito, o meu Deus é comigo, quem será contra mim? Resistir é se recusar a acreditar nas mentiras do inimigo e escolher acreditar nas verdades de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece contradizê-las. E então, Pedro nos oferece um consolo poderoso, algo para nos fortalecer enquanto resistimos. Ele completa: sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não está sozinho. Essa sensação de que só você passa por essa guerra intensa é uma mentira do inimigo para te isolar e te enfraquecer. Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, há irmãos e irmãs em Cristo enfrentando batalhas semelhantes ou até piores. A sua luta faz parte de uma guerra muito maior. Ao saber disso, encontramos força na comunhão. Entendemos que fazemos parte de um grande exército e que a nossa resistência individual contribui para a vitória coletiva do corpo de Cristo. Sua luta não é solitária. Essas três passagens, juntas, formam uma base sólida para a nossa vitória. Efésios nos mostra a verdadeira natureza da batalha espiritual. 2 Coríntios nos mostra a fonte do nosso poder, a graça de Deus na fraqueza. E 1 Pedro nos mostra a nossa estratégia de combate, resistir firmes na fé. E o nosso consolo, a comunhão com os irmãos. Com essas verdades, a sua perspectiva muda completamente. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias, perguntando: por que eu? E se torna um guerreiro consciente, entendendo que foi escolhido para essa batalha por causa do seu valor e do seu destino em Deus. A luta continua real, mas agora você tem o mapa, as armas e a estratégia. A promessa bíblica, portanto, não é uma vida sem lutas. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. A promessa é que Ele estaria conosco em meio às lutas, que o seu poder se manifestaria em nossa fraqueza e que nele seríamos mais que vencedores. A vitória prometida não é a ausência de guerra, mas a certeza da presença de Deus e do triunfo final, independentemente das batalhas que enfrentemos no caminho. Entender isso te liberta da teologia superficial, que prega que um crente verdadeiro não sofre. Pelo contrário, os que mais sofrem são frequentemente os que mais perto estão do coração de Deus e dos seus propósitos, assim como foram os apóstolos e o próprio Jesus. Quando você une esses pontos, a sua história começa a fazer sentido. Aquele problema no trabalho não é apenas sobre seu chefe. É uma força espiritual tentando minar a sua provisão e o seu testemunho. A enfermidade não é apenas uma questão biológica, é uma seta do inimigo tentando parar o seu ministério. O conflito familiar não é apenas uma diferença de opiniões,
É um ataque das trevas para destruir a base que Deus instituiu. Ao enxergar com olhos espirituais, você para de gastar energia nos lugares errados e começa a lutar a batalha certa, com as armas certas, no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus te dá o diagnóstico correto da sua situação. A marca dos escolhidos não é uma vida fácil, mas uma vida com propósito em meio à dificuldade. É ter a certeza de que, mesmo no vale da sombra da morte, o bom pastor está conosco. É saber que o fogo da fornalha pode queimar as nossas amarras, mas não pode consumir um fio de cabelo da nossa cabeça, pois o quarto homem está passeando conosco no fogo. A sua eleição em Cristo te faz um alvo, mas também te faz inatingível. O inimigo pode rugir, pode atacar, pode criar tempestades, mas ele não pode te arrancar das mãos de Deus. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a segurança do escolhido. Portanto, toda vez que a batalha se intensificar, em vez de se desesperar, aprenda a adorar. Diga: obrigado, Senhor, por este ataque, pois ele me lembra que sou uma ameaça para o inferno. Obrigado por esta fraqueza, pois ela me dá a oportunidade de experimentar o teu poder. Obrigado por esta luta, pois ela confirma que há uma coroa de vitória preparada para mim. Essa é a linguagem da fé que confunde o inimigo. Ele te manda uma provação esperando te ver murmurar, mas você responde com louvor. Ele te manda uma seta de medo, mas você responde com uma declaração da palavra. Essa é a resistência que te levará à vitória. A promessa de Deus para você hoje é clareza. Clareza para entender por que você luta. Clareza para ver que sua dor não é em vão. Clareza para reconhecer as estratégias do inimigo e para se posicionar como um guerreiro vitorioso. Deus está te tirando de um lugar de confusão e vitimização e te colocando em um lugar de autoridade e entendimento. Essa revelação da palavra é a luz que dissipa as trevas da sua mente e do seu coração. Agarre-se a essas verdades, medite nelas, deixe que elas se tornem mais reais para você do que os seus problemas. Elas são a sua herança, a sua arma, a sua garantia de vitória. Lembre-se da história de Gideão. Ele estava se sentindo o menor, o mais fraco, escondido com medo. E o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão não se via como valente, mas Deus o via pelo potencial que havia depositado nele. Hoje, Deus está olhando para você em meio à sua fraqueza e ao seu medo e está dizendo a mesma coisa. Eu sou contigo, homem valente. Eu sou contigo, mulher valente. Ele não te chama pelo seu estado atual, mas pelo seu destino. Ele te vê como o guerreiro, a guerreira que Ele te criou para ser. Acredite na visão que Deus tem de você. A sua identidade em Cristo é a sua maior proteção. O inimigo te ataca para que você duvide dela. Ele quer que você pense que é um derrotado, um coitado, um abandonado. Mas a Bíblia diz que você é filho amado, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, mais que vencedor, templo do Espírito Santo. Quando você assume a sua verdadeira identidade, o inimigo perde o poder sobre você. As acusações dele não encontram mais lugar em sua mente. Os ataques dele batem contra o escudo da sua fé naquilo que Cristo fez por você. A sua vitória começa na mente, ao acreditar e declarar quem você é em Jesus. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza não é um poder comum, é o dunamis de Deus, a mesma palavra grega para dinamite. É um poder explosivo, capaz de transformar qualquer situação. Deus quer liberar essa dinamite em sua vida. Ele só precisa da sua fraqueza como condutor. Quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais ele te enche do poder dele. A sua jornada de sofrimento tem o potencial de se tornar a sua maior plataforma de milagres, um testemunho vivo do que o poder de Deus pode fazer na vida de alguém que se reconhece fraco e totalmente dependente dele. Resistir firme na fé é uma decisão diária, às vezes a cada minuto. É a decisão de não ceder ao pânico,
de não entregar os pontos, de não dar ouvidos à voz da incredulidade. É um ato de teimosia espiritual. Você se torna teimosamente convicto de que Deus é fiel, de que sua palavra é verdade e de que a vitória final é sua. Essa firmeza é como uma muralha que o inimigo não consegue transpor. Ele pode gritar do lado de fora, mas não pode entrar. Mantenha-se firme. Continue acreditando. Continue declarando. A sua perseverança está cansando o inimigo e garantindo o seu triunfo. Finalmente, a promessa bíblica te convida a levantar a cabeça. Você não é um derrotado se arrastando pelo campo de batalha. Você é um soldado do exército do Deus Altíssimo, marchando sob a bandeira vitoriosa de Cristo. A sua guerra já foi vencida na cruz do Calvário. O que você enfrenta agora são as últimas batalhas de um inimigo já derrotado que sabe que seu tempo é curto. Lute a partir da vitória, não por ela. Lute sabendo que o resultado final já foi decretado. A sua luta não é para conquistar o que você não tem, mas para tomar posse daquilo que Jesus já conquistou para você. Essa é a mentalidade do escolhido, a certeza do vencedor. Agora, com o coração cheio desta revelação poderosa, antes de entrarmos juntos no campo da oração para tomar posse desta verdade, eu quero te convidar a fazer algo profético. Quero te convidar a selar esta palavra em seu espírito através de um ato de fé. Quando você deixa o seu amém nos comentários, não é apenas uma palavra que você digita, é a sua alma concordando com o céu, é a sua voz se unindo a um coro de milhares de outros guerreiros que também estão recebendo esta mesma verdade agora. É você declarando publicamente: eu recebo esta palavra, eu sou um escolhido de Deus, a minha luta tem um propósito e eu não vou desistir. Cada amém é um tijolo que estamos colocando na construção da nossa muralha de fé. Uma declaração que ecoa no mundo espiritual e notifica o inferno de que mais um soldado se levantou em entendimento e autoridade. Então, faça isso agora. Desça até os comentários e declare com fé: amém, eu creio e recebo. Além do seu amém, eu te convido a escrever uma frase de guerra, uma declaração que será o seu lema nesta nova fase da sua jornada. Escreva nos comentários: eu sou o escolhido A e não vou desistir. Ao fazer isso, você está profetizando sobre o seu próprio futuro. Você está enviando uma mensagem para a sua alma para que ela se lembre desta verdade nos dias difíceis. Você está reprogramando a sua mente, substituindo as mentiras do inimigo pela verdade de Deus. E mais do que isso, você está encorajando outros que lerão o seu comentário. Imagine alguém que está prestes a desistir, rolando pelos comentários e vendo a sua declaração de fé. A sua atitude pode ser o sopro de esperança que aquela pessoa precisava para continuar lutando por mais um dia. Seja um instrumento de Deus, um farol de esperança. Declare a sua identidade e inspire o exército. Agora, quero te pedir para fazer algo que vai expandir as fronteiras deste altar de oração. Quero que você curta este vídeo, mas não veja isso como um simples clique em um botão. Veja cada curtida como um ato de guerra contra o desespero. A Bíblia diz que devemos levar a luz aos que estão em trevas. No mundo digital, quando você curte uma mensagem como esta, o algoritmo a entende como relevante e a mostra para mais pessoas. Pessoas que talvez estejam neste exato momento sozinhas em seu quarto, chorando, sentindo-se abandonadas por Deus exatamente como você se sentia. A sua curtida pode ser o instrumento que Deus usará para que esta oração chegue até elas e salve uma vida. Faça disso um ato de amor ao próximo, uma semeadura espiritual. Curta com a intenção de dizer: Senhor, usa esta mensagem para alcançar e curar outros corações feridos. Da mesma forma, eu te convido a se inscrever em nosso canal. A sua inscrição é um compromisso que você firma, não comigo, mas com o seu próprio crescimento espiritual. É a sua forma de dizer:
Eu decido me alimentar diariamente da palavra de Deus. Eu quero permanecer conectado a esta fonte de força e encorajamento. Eu não vou mais lutar sozinho. Ao se inscrever, você garante que não perderá as próximas orações e palavras que Deus nos entregar para a sua vida. A guerra espiritual é diária. Por isso, precisamos de um suprimento diário de força. Pense na sua inscrição como o ato de se alistar oficialmente neste exército de intercessores. Você não será apenas mais um número. Você será um membro valioso da nossa família de fé, coberto por nossas orações e caminhando conosco rumo à vitória. E se o Espírito Santo tocar em seu coração, compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está passando por uma grande batalha. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Talvez um amigo ou familiar esteja clamando a Deus por uma palavra de esperança e Deus quer usar você para entregá-la. Não hesite. Não pense, será que devo? Se um nome veio à sua mente agora, essa é a direção do Espírito Santo. Enviar este vídeo não é apenas compartilhar um link, é enviar um abraço espiritual, um bálsamo, um exército de anjos para lutar ao lado de quem você ama. Seja um intercessor ativo. Lute por aqueles que estão fracos demais para lutar por si mesmos. Ao abençoar alguém, você também será abençoado. A generosidade espiritual abre portas para que mais bênçãos fluam em sua direção. Cada uma dessas ações, comentar, curtir, inscrever-se e compartilhar, é uma forma de você lutar ativamente nesta guerra espiritual. Você sai de uma posição passiva, de apenas receber, e se torna um participante ativo do mover de Deus. São armas espirituais para o nosso tempo. Com elas, nós quebramos o isolamento, fortalecemos a comunhão, espalhamos o Evangelho e declaramos a nossa fé de uma forma visível e poderosa. O inimigo quer que você se sinta impotente, mas Deus te dá ferramentas para fazer a diferença exatamente onde você está, com o que você tem em mãos. Use essas ferramentas com sabedoria e intenção. Transforme sua interação em intercessão. Faça do seu engajamento um ato de adoração e de combate espiritual contra as obras das trevas. Ao fazer tudo isso, você prepara o terreno do seu coração para a oração que vamos fazer agora. Você se posiciona de forma humilde, mas firme. Você declara sua fé, sua identidade e sua decisão de lutar. Você se conecta ao corpo de Cristo e semeia na vida de outros. Essa atitude de fé abre os céus sobre a sua vida de uma maneira extraordinária. Você está dizendo a Deus: Pai, eu não apenas ouvi a tua palavra, mas eu a recebi e agi sobre ela. Estou pronto para o próximo nível. Estou pronto para orar não mais como uma vítima, mas como teu filho amado, um soldado do teu exército. Prepare-se, pois a atmosfera está carregada da presença de Deus. E agora vamos juntos, em unidade, clamar pelo poder que muda histórias e decreta vitórias. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça. Não com base em nossos méritos, pois não temos nenhum, mas confiados na justiça de Cristo, que nos comprou e nos lavou com seu precioso sangue. Entramos com ousadia como teus filhos e filhas, para colocar diante de ti este coração que está assistindo a esta oração. Tu o conheces, Senhor. Tu vês a exaustão em sua alma, o peso em seus ombros, as lágrimas que ele derramou em secreto. Eu coloco diante de ti, Pai, este filho, esta filha, que se sente esmagado pelo peso da batalha. Aquele que tem se perguntado onde tu estás e por que a sua luta é tão árdua. Neste exato momento, eu peço que o teu Espírito Santo o envolva como um abraço de amor. Um abraço que diz: eu estou aqui. Eu nunca te deixei, Senhor. Eu peço que a revelação que foi liberada pela tua palavra agora desça da mente para o coração desta pessoa. Revela a ele, revela a ela agora, de forma profunda e inquestionável, que as maiores guerras são entregues aos teus melhores soldados. Pai, que caia por terra toda mentira do inimigo que dizia que o sofrimento era um sinal de abandono ou de pecado. Pelo contrário, que o teu Espírito testifique com o Espírito dele agora mesmo, que a intensidade da batalha é a confirmação do seu chamado, a evidência da sua eleição.
que ele possa sentir neste instante uma honra espiritual por ter sido considerado digno de lutar uma batalha tão significativa para o teu reino. Muda a perspectiva dele, Pai. Transforma a dor em uma medalha de honra, a perseguição em uma coroa de glória. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar especificamente contra o cansaço e a exaustão espiritual. Há uma unção de renovo sendo derramada agora. Você que se sente sem forças até para orar, receba. O Senhor está trocando as suas vestes de cansaço por vestes de louvor. Ele está renovando as suas forças como as da águia. Eu declaro que toda fadiga que não vem do trabalho natural, mas que é um peso espiritual imposto pelas trevas para te paralisar, está sendo quebrada e removida da sua vida agora. Sinta a leveza do Espírito Santo preenchendo o seu ser. Sinta um novo ânimo, uma nova vitalidade, uma nova disposição para continuar a jornada. Levante as suas mãos onde você estiver, mesmo que sem força, e comece a receber este renovo que vem diretamente do trono de Deus para você. Senhor, nós nos levantamos em autoridade contra todo espírito de confusão mental, toda seta de dúvida, acusação e medo que foi lançada contra a mente deste teu filho, desta tua filha. Nós ordenamos que volte para o lugar de onde veio. Em nome de Jesus, nós blindamos a mente dele agora com o capacete da salvação. Que toda voz que não seja a voz do teu Espírito se cale neste momento. Pai, traz clareza, traz discernimento, traz foco. Onde havia um turbilhão de pensamentos ansiosos, que a tua paz, que excede todo entendimento, venha e guarde o coração e a mente dele em Cristo Jesus. Declaramos que a mente dele é a mente de Cristo, uma mente sã, equilibrada, focada nas coisas do alto, cheia de pensamentos de esperança e de vitória. Agora vamos tocar na área financeira. Pai, Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és o Deus da provisão, Jeová Jireh. Eu apresento a Ti a vida financeira desta pessoa que tem enfrentado humilhação, escassez e dívidas. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa incredulidade e por todas as vezes que duvidamos da Tua capacidade de suprir. Nós repreendemos agora todo espírito de miséria, toda força maligna que tem bloqueado as finanças deste escolhido Teu. Que as portas que estavam fechadas comecem a se abrir, que venham as oportunidades de trabalho, os negócios inesperados, as restituições, as promoções. Declaramos que o ciclo de escassez se encerra hoje na vida dele e que um novo tempo de prosperidade, segundo o teu coração, se inicia para que ele seja um abençoador e um financiador da tua obra. Senhor, estendemos as nossas mãos em direção àqueles que lutam com enfermidades no corpo. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, nós declaramos guerra contra toda doença, toda dor, toda síndrome, todo diagnóstico maligno. Nós lembramos ao inferno que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados, que o poder da ressurreição que habitou em Cristo flua agora pelo corpo desta pessoa, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Que células doentes sejam substituídas por células sadias. Que órgãos que não funcionavam bem comecem a funcionar perfeitamente. Que toda dor cesse agora. Receba a sua cura em nome de Jesus. Creia no milagre, pois o poder de Deus está te tocando neste exato momento. Pai, oramos também pelos relacionamentos feridos, pelos casamentos que estão por um fio, pelos pais e filhos que não se falam, pelas amizades que foram quebradas. Senhor, Tu és o Deus da reconciliação. Nós pedimos que o Teu bálsamo de cura seja derramado sobre os corações feridos, que o perdão seja liberado de ambos os lados. Onde há muros de orgulho e amargura, que o Teu amor venha e os derrube. Nós repreendemos todo espírito de contenda, divórcio e divisão que tem atuado nas famílias e declaramos a restauração dos laços de amor.
Que a paz de Cristo volte a reinar nos lares, que haja cura, que haja diálogo, que haja honra e que o amor que uma vez os uniu seja restaurado em uma medida ainda maior. Senhor, há um filho, uma filha, que está ouvindo esta oração e se sente completamente sozinho. A solidão tem sido sua companheira mais fiel, mas a tua palavra diz que tu nos acolhes quando nosso pai e nossa mãe nos desamparam. Pai, preenche agora o vazio no coração desta pessoa com a tua presença. Que ela sinta de forma palpável que não está só. Envia teus anjos para acamparem ao redor dela. E mais do que isso, Senhor, levanta amigos fiéis, irmãos em Cristo, uma comunidade de fé que possa abraçá-la e caminhar junto com ela. Quebre o espírito de isolamento e mostra a ela que ela pertence a uma família, a grande e maravilhosa família de Deus, onde ela é amada, aceita e valorizada. Neste momento, em nome de Jesus, nós quebramos toda palavra de maldição que foi lançada contra a sua vida. Palavras que te disseram que você não seria nada, que você nunca conseguiria, que você não tem valor. Palavras de pais, de professores, de ex-parceiros, ou até palavras que você mesmo proferiu contra si. Nós as declaramos nulas e sem efeito, canceladas pelo sangue de Jesus. E no lugar de cada maldição, nós liberamos uma bênção. Você é forte, você é capaz, você é amado, você tem um grande propósito, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Receba esta troca. Deixe as palavras de maldição no passado e abrace as palavras de bênção que o Pai declara sobre você agora. Pai, eu clamo por um batismo de coragem e ousadia sobre este guerreiro, esta guerreira. O medo tem paralisado seus passos e limitado os seus sonhos. Mas a tua palavra diz que tu não nos deste um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, nós repreendemos o espírito de medo, de intimidação, de pânico, de ansiedade. E pedimos que o teu Espírito Santo venha com poder e ousadia. Que esta pessoa receba a mesma coragem que encheu os apóstolos no dia de Pentecostes. Coragem para enfrentar os gigantes, coragem para tomar as decisões que precisam ser tomadas, coragem para sair da zona de conforto e avançar para o centro da tua vontade. O medo está indo embora agora. Senhor, nós declaramos libertação de toda a opressão espiritual, todo peso, toda angústia, toda tristeza profunda que não tem uma causa natural. Nós identificamos agora como uma seta do maligno. Em nome de Jesus, nós amarramos o homem valente e saqueamos a sua casa. Nós ordenamos que toda a força das trevas que estava oprimindo a vida desta pessoa, a sua mente, as suas emoções, recue agora. Saia em nome de Jesus. E no lugar da opressão, nós declaramos a liberdade e a alegria do Espírito Santo. Que o óleo da alegria seja derramado sobre a sua cabeça. Que o riso substitua o choro. Que a leveza substitua o peso. Seja livre agora para adorar, para sonhar, para viver a vida abundante que Cristo conquistou. Pai, nós te pedimos direção. Muitos dos teus filhos que ouvem esta oração estão em uma encruzilhada, sem saber para onde ir. Precisam tomar decisões importantes sobre trabalho, ministério, relacionamentos, mudança de cidade. Senhor, tu prometeste que nos guiarias com teus olhos. Então, pedimos por clareza. Fala ao coração deles, Senhor. Através de um sonho, de uma palavra, da paz no coração, de uma porta que se abre. Mostra o caminho que eles devem seguir. Silencia todas as outras vozes e que apenas a tua voz suave e poderosa ecoe em seus espíritos. Dê a eles a certeza e a confiança para darem o próximo passo, sabendo que a tua mão os está guiando em cada detalhe. Agora, eu quero que você visualize Jesus entrando na sua casa. Ele está caminhando pelos cômodos e a luz dele está expulsando toda a escuridão. Onde havia brigas, ele está trazendo a paz. Onde havia doença, ele está trazendo a cura. Onde havia escassez, ele está trazendo a provisão. Ele está purificando o ambiente espiritual da sua casa. Nós consagramos o seu lar ao Senhor Jesus Cristo
Que ele seja um pedaço do céu na terra, um lugar de refúgio, de amor e da manifestação da presença de Deus. Declaramos que nenhuma praga chegará à sua tenda e que os anjos do Senhor guardam a sua casa e a sua família. Senhor, nós oramos por um renovo na esperança. A esperança de muitos foi ferida pela decepção, pelas promessas que não se cumpriram no tempo esperado. Mas a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Ti, o Deus que não mente e que é fiel para cumprir o que prometeu. Pai, ressuscita os sonhos que morreram, restaura a esperança que foi roubada. Sopra vida sobre o vale de ossos secos na vida desta pessoa. Que ela volte a sonhar os teus sonhos, a ter expectativa pelo futuro, a crer que o melhor ainda está por vir. Que a alegria da esperança na tua salvação e no teu cuidado inunde o coração dela agora. Em nome de Jesus, nós quebramos o poder de todo ciclo de derrota na sua vida. Talvez você tenha visto os mesmos problemas se repetindo na sua família, de geração em geração. Problemas de vício, de divórcio, de miséria, de doenças. Nós declaramos que você é aquele que vai quebrar este ciclo. O sangue de Jesus te libertou de toda maldição hereditária. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Declaramos que a partir de você, uma nova história de bênçãos, de vitória e de legado para a glória de Deus começa a ser escrita. Você é um ponto de virada na história da sua família. Pai, eu peço que tu revistas este teu filho com toda a armadura de Deus, descrita em Efésios 6. Cinge os lombos dele com o cinto da verdade, para que ele ande em integridade. Veste-o com a couraça da justiça, guardando o seu coração de toda acusação. Calça os pés dele com a preparação do evangelho da paz, para que ele seja um semeador de boas novas. Dá a ele o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Coloca sobre a sua cabeça o capacete da salvação, blindando a sua mente. Entrega em suas mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra, para que ele possa atacar e se defender. Revestido assim, ele é invencível. Senhor, nós nos levantamos contra o espírito de procrastinação e preguiça espiritual. O inimigo tem tentado neutralizar este teu filho, fazendo-o adiar a oração, a leitura da palavra, o serviço no teu reino. Nós repreendemos essa acomodação espiritual e pedimos por um fogo novo, uma paixão renovada por ti e pela tua casa. Que ele sinta fome e sede da tua presença como nunca antes. Que a oração se torne um prazer, que a palavra se torne um deleite. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É tempo de despertar, de se levantar e de viver com intensidade o chamado que Deus tem para você. Pai, eu peço que o poder do teu Espírito Santo se manifeste de forma visível na vida desta pessoa. Que ela comece a operar nos dons do Espírito. Que receba palavras de sabedoria, de conhecimento, o dom da fé, dons de curar, de operar maravilhas, de profecia, de discernir os espíritos. Ativa, Senhor, os dons que tu depositaste nela e que talvez estejam adormecidos. Capacita-a para ser um instrumento poderoso em tuas mãos, um canal de milagres, um agente de transformação por onde ela passar. Que a unção do Espírito Santo sobre a vida dela seja tão palpável que as pessoas sejam curadas e libertas apenas por estarem perto dela. Nós declaramos um tempo de restituição. O inimigo roubou sua alegria, sua paz, sua saúde, suas finanças, seus anos. Mas o Senhor nosso Deus promete restituir em dobro. Eu profetizo sobre a sua vida. Os anos que o gafanhoto comeu serão restituídos. Deus te dará uma dupla honra em lugar da sua vergonha. Prepare-se para receber de volta, de formas inesperadas, tudo aquilo que o inimigo te roubou. Deus é um Deus de justiça e Ele está virando o seu cativeiro. O tempo de choro está acabando e o tempo de colher com alegria está começando agora, em nome de Jesus. Senhor, oramos pela cura da alma, pelas feridas emocionais que são tão profundas, feridas de abandono, de rejeição, de abuso, de traição, feridas que ninguém vê,
mas que tu conheces em detalhes. Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo, o Consolador, vá agora às memórias mais dolorosas desta pessoa e aplique o seu bálsamo de cura. Onde há dor, que ele traga consolo. Onde há amargura, que ele libere o perdão. Onde há trauma, que ele traga a restauração completa. Que a identidade desta pessoa não seja mais definida por suas feridas, mas pela cura e pelo amor que ela encontra em ti. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de religiosidade. Aquela forma de servir a Deus que é baseada no medo, na obrigação e na aparência, mas que não tem intimidade nem poder. Nós quebramos isso agora e pedimos por um relacionamento real, íntimo e apaixonado com o Pai. Que esta pessoa te conheça não como um juiz distante, mas como um Pai amoroso, um amigo fiel. Que ela descubra o prazer da tua presença, a alegria de conversar contigo, a segurança de descansar em teus braços. Que a religião seja substituída por um relacionamento vivo e transformador com o Deus vivo. Pai, nós declaramos que as cadeias estão caindo. Se você está preso em um vício, em um pecado de estimação, em um padrão de comportamento que não consegue vencer, ouça esta palavra: a quem o Filho liberta, verdadeiramente livre é. Em nome de Jesus, nós declaramos a sua libertação agora. O poder do vício está quebrado. O poder desse pecado sobre a sua vida está cancelado. Receba a força do alto para dizer não à tentação. O Espírito Santo te capacita a viver em santidade. Você não é mais um escravo do pecado, mas um filho da luz. Ande nessa liberdade a partir de hoje. Senhor, nós abençoamos os projetos e os sonhos que Tu colocaste no coração desta pessoa. Aquele ministério, aquele negócio, aquele livro, aquela faculdade, tudo aquilo que parecia morto ou impossível, nós declaramos vida sobre isso agora. Pai, remove os obstáculos, abre as portas, envia os recursos, conecta as pessoas certas, que tudo o que estava parado comece a se mover pelo poder da Tua mão. Declaramos que os sonhos de Deus para a vida dela não morrerão, mas se cumprirão no tempo perfeito, para a glória do Teu nome. É tempo de tirar os projetos da gaveta e começar a caminhar pela fé. Nós repreendemos o espírito do acusador, o diabo, que dia e noite te acusa diante de Deus. Nós o silenciamos agora com o poder do sangue do Cordeiro e com a palavra do nosso testemunho. Ouça, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seus pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados na cruz. Quando o inimigo trouxer acusações à sua mente, declare em voz alta: eu sou justo pela fé em Cristo. Meu advogado é Jesus, e ele nunca perdeu uma causa. Descanse na justiça que não é sua, mas que te foi dada gratuitamente por ele. Pai, nós pedimos que Tu derrames sobre esta pessoa o Teu amor de uma forma avassaladora. Muitos nunca experimentaram um amor verdadeiro e incondicional, mas o Teu amor, Senhor, lança fora todo medo. Inunda o coração desta pessoa agora com a certeza do Teu amor. Que ela se sinta amada, aceita, valorizada, querida, como nunca se sentiu antes. Que este amor preencha todas as carências, cure todas as inseguranças e se torne o fundamento sólido sobre o qual ela construirá a sua vida. Que a revelação do Teu amor por ela seja a sua maior força e a sua maior alegria. Nós declaramos que as muralhas de Jericó na sua vida estão caindo. Aqueles problemas que parecem intransponíveis, que te cercam e te intimidam. Pela fé, nós estamos marchando em volta deles com louvor e adoração. E no poder do nome de Jesus, nós damos um grito de vitória e declaramos que as muralhas estão ruindo agora. O problema financeiro, a doença, o conflito, a oposição, o que parecia impossível de ser vencido está vindo ao chão. O caminho está sendo aberto para você entrar e tomar posse da sua terra prometida. A vitória é sua, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a vida sentimental desta pessoa. Se ela está solteira, que ela encontre contentamento em Ti, enquanto Tu preparas a pessoa certa,
um homem ou uma mulher de Deus para caminhar ao lado dela. Guarda o coração dela da ansiedade e das escolhas erradas. Se ela está em um relacionamento, que este seja abençoado, fortalecido e guiado por ti. Que seja um relacionamento que glorifique o teu nome. Repreendemos toda a obra do inimigo para trazer solidão, frustração e relacionamentos tóxicos. E declaramos que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumprirá nesta área. Nós ativamos a sua fé agora. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra e sua fé está sendo edificada. Talvez você tenha chegado aqui com uma fé pequena, vacilante. Mas eu declaro que neste momento, a sua fé está se tornando uma fé gigante, uma fé que move montanhas. Comece a crer no impossível. Comece a enxergar com os olhos da fé o que seus olhos naturais não podem ver. A sua fé é o ímã que atrai o milagre. Ative-a concordando com esta oração, declarando as promessas em voz alta. A sua fé está sendo turbinada pelo poder do Espírito Santo. Pai, nós te pedimos, enche esta pessoa com o teu Espírito Santo. Que haja um transbordar da tua presença na vida dela. Se ela ainda não teve uma experiência com o batismo no Espírito Santo, que seja agora. Se o fogo do primeiro amor se apagou, que ele seja reacendido com poder. Que ela seja tão cheia do Espírito que não haja espaço para a carne, para o pecado, para o mundo. Que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, comece a brotar e a amadurecer na vida dela de forma visível para todos. Nós liberamos a paz, não a paz que o mundo dá, que depende das circunstâncias, mas a paz de Cristo. Aquela paz que o próprio Jesus tinha, que o fazia dormir tranquilamente no meio de uma tempestade. Receba esta paz agora, no seu coração, na sua mente, no seu lar. Que toda ansiedade, toda agitação, toda preocupação se dissipe na presença desta paz sobrenatural. Respire fundo e sinta a tranquilidade do céu te envolvendo. Esta paz será a sua fortaleza. Quando as tempestades vierem, você permanecerá firme, ancorado nesta paz que nada e ninguém pode roubar. Nós profetizamos um novo começo. O capítulo da dor, da luta e da confusão está sendo fechado hoje. Deus está virando a página da sua história. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo sobre você. Um tempo de alegria, um tempo de restituição, um tempo de portas abertas, um tempo de testemunho. O que você viveu até aqui foi apenas a preparação. O melhor da sua vida começa agora. Creia e receba este novo começo. O passado ficou para trás. O seu futuro é brilhante nas mãos do Senhor. Um novo dia está amanhecendo para você. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra não volta vazia. Ela está cumprindo o propósito para o qual foi enviada na vida desta pessoa. Agradecemos porque o teu poder já está operando. A cura já começou, a libertação já aconteceu, o renovo já foi derramado. Nós não andamos por vista, mas por fé, e pela fé nós já vemos a vitória completa. Agradecemos porque tu és um Deus que ouve e responde orações. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Eu quero que você comece a agradecer. Mesmo que ainda não veja nada, comece a louvar a Deus pela vitória. O louvor é a linguagem da fé, é a arma que confunde o inimigo. Quando Paulo e Silas louvaram na prisão, as cadeias se quebraram. Comece a dizer: obrigado, Jesus, pela minha cura. Obrigado pela minha libertação. Obrigado pela restauração da minha família. Obrigado pela minha vitória financeira. Ao fazer isso, você está selando o milagre. Você está tomando posse pela fé daquilo que já foi liberado no mundo espiritual. A sua gratidão acelera a manifestação da sua bênção. Agora, sinta a presença do Espírito Santo te selando. Ele está depositando em seu coração uma certeza, uma convicção inabalável de que tudo ficará bem. Ele está te marcando com a marca da promessa. Esta marca te protege, te guia
e te garante que você pertence a Ele. Nenhum demônio no inferno pode tocar em você, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado por um alto preço. Sinta este selo de amor e de posse sendo colocado sobre o seu espírito. Você é dele, e Ele cuida do que é dele. Nós abençoamos o seu futuro. Declaramos que os seus dias serão dias de propósito, de alegria e de serviço ao reino de Deus. Declaramos que você cumprirá o chamado que Deus tem para a sua vida. Declaramos que você será uma bênção por onde passar, um testemunho vivo do poder e da bondade de Deus. Declaramos que a sua luz brilhará intensamente e que muitos serão atraídos a Cristo através da sua vida. O seu futuro está seguro nas mãos do Pai. Ele tem planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Nós repreendemos todo espírito de retaliação. Declaramos que o inimigo não pode tocar em você, na sua família ou nos seus bens por causa desta oração. Nós te cobrimos com o sangue de Jesus. O anjo da morte não pode entrar na sua casa, pois a marca do sangue do Cordeiro está nos umbrais da sua porta. Você está debaixo da proteção do Altíssimo, habitando no esconderijo do Onipotente. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Neste momento, sinta o abraço do Pai, um abraço que te restaura, que te valida, que te diz o quanto você é amado. Deixe todo o peso ir embora neste abraço, deixe toda a dor ser absorvida pelo amor dele. Ele está orgulhoso de você, orgulhoso por você não ter desistido, orgulhoso pela sua fé, mesmo que pequena. Ele te ama com um amor eterno. Descanse neste amor. Deixe que este amor seja o seu refúgio, a sua força, a sua motivação para continuar. Você é um filho amado, uma filha amada do Rei dos Reis. Declaramos que a unção dos vencedores está sobre a sua vida. Você não nasceu para ser cauda, mas para ser cabeça. Você não nasceu para viver por baixo, mas por cima. Deus te chamou para reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Assuma a sua posição de realeza. Coloque a sua coroa, pegue o seu cetro de autoridade. Você não é mais uma vítima, um coitado. Você é um rei, um sacerdote, chamado para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ande e viva como o campeão que você é. Nós liberamos sobre você a bênção de Arão, que está em Números 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que esta bênção sacerdotal te acompanhe por todos os dias da sua vida, em todas as áreas, em todos os momentos. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa e sua família, hoje e para todo o sempre. Sinta a mudança na atmosfera. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia tristeza, agora há um pingo de alegria e esperança. Onde havia confusão, agora há paz. O poder de Deus operou na sua vida. A sua história começou a mudar durante esta oração. Você não é mais o mesmo que era quando começou a assistir. Algo novo nasceu dentro de você. Uma nova força, uma nova fé, uma nova perspectiva. A semente da vitória foi plantada em seu coração. Regue-a com a palavra e com a oração e você verá os frutos. Agora, respire fundo. E mais uma vez, sinta a vida de Deus enchendo os seus pulmões. Sinta a força dele percorrendo o seu corpo. Sinta a paz dele inundando a sua mente. A batalha pode não ter acabado lá fora, mas a guerra dentro de você foi vencida hoje. E com a paz e a força que você recebeu, você está mais do que preparado para enfrentar o que vier pela frente. Não mais sozinho, mas com o general dos exércitos lutando ao seu lado e por você. Levante-se em fé. Se você estava deitado ou sentado, se possível, coloque-se de pé. Este é um ato profético. Você está se levantando de um lugar de prostração e derrota para um lugar de vitória e autoridade. Ao se levantar fisicamente, declare que o seu espírito também está se levantando. Você está se erguendo
acima das circunstâncias, acima do medo, acima da dor. Você está se posicionando como o guerreiro que Deus te chamou para ser. O chão da sua derrota se tornou o seu altar de consagração e o seu palco de vitória. Nós consagramos este momento a Ti, Senhor. Tudo o que foi feito, tudo o que foi falado, foi para a Tua glória. Nós nos esvaziamos para que o Senhor cresça, que o Teu nome seja exaltado e glorificado através da vida e do testemunho que nascerá a partir desta oração. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Toda a força, todo o poder, toda a sabedoria vem de Ti. E a Ti nós entregamos toda a honra e toda a glória. Pai, enquanto este filho e esta filha permanecem em Tua presença, continua a ministrar ao coração deles. Fala em sussurros suaves, aquilo que só eles podem ouvir. Revela os segredos do Teu coração. Deposita em seus espíritos as estratégias para os próximos dias. Este momento de silêncio não é um vazio, mas um espaço sagrado preenchido pela Tua doce e poderosa presença. Nós nos calamos para que Tu possas falar e abrimos nossos corações para receber tudo o que o Senhor tem para nós. Que a Tua voz seja mais clara do que qualquer outra voz e que a Tua vontade seja o nosso maior prazer. Com as mãos ainda sobre o coração, reafirme a sua fé e a sua nova identidade. Repita comigo com convicção: eu sou filho amado de Deus, fui escolhido e marcado por um propósito. A minha luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais, e em Cristo eu já venci. Minha fraqueza atrai o poder de Deus. Eu resisto ao diabo e ele foge de mim. O sangue de Jesus é a minha proteção. A palavra de Deus é a minha espada. O Espírito Santo é meu guia e consolador. Eu não estou só. A minha vitória é certa e eu viverei para declarar as obras do Senhor. Em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor. Sinta a força dessas palavras se tornando carne em sua vida. Não são apenas frases positivas. São declarações baseadas na verdade eterna da palavra de Deus. Essa é a sua constituição, a sua certidão de nascimento espiritual. O inimigo não pode contestar o que está escrito e o que foi selado pelo sangue do Cordeiro. A sua identidade não é mais de um derrotado, mas de um herdeiro do reino, um embaixador de Cristo. Caminhe nessa autoridade, pois ela te foi dada por aquele que venceu todas as coisas por você e para você. A sua nova realidade começa com a sua nova confissão. A presença de Deus continua a nos envolver. Apenas adore-o, em silêncio ou em voz alta. A adoração é a resposta do nosso espírito, à revelação de quem Deus é. Exalte-o por sua fidelidade, por seu poder, por seu amor que nunca falha. Agradeça-o pela batalha que ele travou em seu favor hoje. Dê a ele a glória, pois somente ele é digno. Quando adoramos, nós nos alinhamos com o céu e a atmosfera da terra é obrigada a se submeter à atmosfera do reino. Continue a criar um ambiente de adoração ao seu redor e veja as trevas se dissiparem. Nós selamos este tempo de oração e este clamor coletivo no nome poderoso e soberano do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus, todos os guerreiros que receberam a cura, a libertação e o renovo, declarem com um brado de vitória que estremece o inferno: amém, amém e amém. A sua concordância libera o poder e confirma a sua fé. O que foi ligado na terra, através da nossa oração, já está ligado nos céus. A sua causa foi julgada e o veredito é vitória. Não se apresse em sair desta atmosfera. Permaneça nela o máximo que puder. Deixe que essa unção sature cada área da sua vida. Visualize essa paz e essa força te acompanhando em seu trabalho, em suas conversas, em suas decisões. O milagre não foi apenas para este momento, mas é uma semente que continuará a crescer e a dar frutos em sua vida. Guarde o que você recebeu. Proteja a sua mente e o seu coração. Não permita que o inimigo venha e roube a semente da palavra que foi plantada. Medite nela dia e noite, e você prosperará em seu caminho. Este dia é um divisor de águas. Marque-o em seu calendário. O dia em que você parou de lutar como uma vítima e começou a guerrear como um filho do rei.
O dia em que a sua percepção da dor foi transformada em uma percepção de propósito. O dia em que o cansaço deu lugar a uma força sobrenatural. Lembre-se deste momento quando as futuras batalhas vierem, pois elas virão. E quando vierem, você saberá exatamente quem você é, a quem você pertence e como lutar para vencer. A sua história de superação será um testemunho para muitos, que a unção de vitória, de cura, de libertação e de provisão que foi derramada aqui se estenda por toda a sua semana. Que você veja as portas se abrindo, as respostas chegando, os milagres acontecendo de forma surpreendente. Que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente. Um brilho nos olhos, uma paz no semblante, uma autoridade nas palavras. Que você seja um outdoor ambulante da bondade e do poder de Deus. Prepare-se para testemunhar, pois Deus te dará muitos motivos para contar das suas maravilhas. Continue firme, olhando para Jesus. Ele é o nosso capitão, o nosso general, o nosso exemplo. Ele suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. A sua alegria proposta é o cumprimento do seu propósito e a coroa da vida que te espera. Não desanime, não olhe para trás. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A jornada é desafiadora, mas a chegada é garantida e gloriosa. Ele mesmo te susterá e te levará em segurança até o fim. O céu inteiro está torcendo por você. Os heróis da fé mencionados em Hebreus 11 formam uma grande nuvem de testemunhas, te incentivando a correr com perseverança a carreira que te está proposta. Você não está sozinho nesta arena. Você faz parte de uma linhagem de campeões, de homens e mulheres que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Você é um deles. Honre este legado. Lute o bom combate, complete a carreira e guarde a fé. A oração falada pode estar chegando ao fim, mas a sua conversa com Deus deve continuar. Faça do seu dia um diálogo constante com o Pai. Apresente a Ele suas alegrias, suas preocupações, suas decisões. Inclua-o em cada detalhe. Essa é a essência de uma vida de intimidade com Deus, onde Ele não é apenas um recurso para momentos de crise, mas o seu companheiro inseparável em cada passo da jornada. Ande com Ele e você nunca mais se sentirá perdido ou sozinho. Que a glória desta última casa seja maior do que a da primeira. Eu profetizo que o que Deus está começando a fazer em sua vida hoje superará todas as suas expectativas. Os seus melhores dias não estão no seu passado, eles estão à sua frente. Prepare-se para um futuro de crescimento, de frutificação e de um impacto muito maior do que você jamais imaginou. Deus está te levando a novos níveis de fé, de unção e de intimidade com Ele. O melhor, de fato, ainda está por vir. Agora, vá em paz, mas uma paz armada. Vá em descanso, mas um descanso vigilante. Vá na certeza da vitória, mas continue lutando o bom combate. Vá na força do Senhor e no poder do seu poder. Você foi equipado, treinado e comissionado. Vá e manifeste o reino de Deus por onde você passar. E que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje e eternamente. E todo o povo de Deus, todos os escolhidos, confirmem com um último e retumbante amém. Respire fundo. A oração cessou, mas a presença de Deus continua aí, real e palpável. Agora, eu quero depositar em seu espírito uma palavra final de esperança, uma âncora para a sua alma nos dias que virão. Receba esta palavra, não como uma simples opinião humana, mas como um decreto profético sobre a sua vida. A intensidade da sua batalha sempre revelará a magnitude da sua unção e o tamanho do seu destino. O inimigo não luta contra quem está derrotado, desarmado ou sem propósito. Ele não perde tempo atacando quem não representa uma ameaça ao seu reino. Portanto, a partir de hoje, quando a guerra se intensificar,
Não se veja mais como uma vítima. Olhe para o ataque e entenda-o como um elogio do inferno, uma confirmação de que você carrega algo tão precioso que justifica uma oposição tão feroz. Você é um tesouro de Deus, e a sua luta é o mapa que aponta para onde este tesouro está. Levante a sua cabeça, escolhido, escolhida de Deus. A sua vitória não é uma possibilidade, não é algo que talvez aconteça no futuro. A sua vitória já foi decretada no céu. Jesus, na cruz do Calvário, não apenas perdoou os seus pecados, mas ele desarmou principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo e triunfando sobre eles. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. A guerra já tem um vencedor. Você não luta por vitória. Você luta a partir da vitória que Cristo já conquistou para você. Sua função agora é tomar posse, com fé e autoridade, do território que já é seu por herança. Caminhe com a postura de um herdeiro, de um campeão. A sua identidade não é de um soldado lutando para ver se vai ganhar, mas de um soldado marchando para executar uma vitória já garantida pelo seu general. A paz que você está sentindo agora não é passageira. É um depósito do céu em seu espírito. Guarde-a com todas as suas forças. O inimigo tentará roubá-la com preocupações, más notícias e conflitos, mas esta paz não depende da ausência de problemas. Ela é a presença constante do Príncipe da Paz habitando em você. Quando a ansiedade tentar se levantar, declare em voz alta: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Use a paz como um escudo. Ancore-se nela. Ela será a sua fortaleza em meio às tempestades, a prova de que o rei está no controle do seu barco, mesmo quando as ondas se agigantam. Essa paz é a sua herança e ninguém pode tirá-la de você. A força que você recebeu hoje não é sua, é dele. Lembre-se disso quando se sentir fraco novamente, pois haverá dias assim. Não se desespere. A sua fraqueza continuará a ser o convite para que o poder de Deus se manifeste. A sua suficiência não está em sua capacidade, mas na graça dele, que é sempre suficiente. Portanto, não se envergonhe de ser dependente de Deus. Pelo contrário, glorie-se nisso. A sua dependência é o seu maior superpoder. É o que te conecta à fonte inesgotável de toda força e poder. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa estar conectado ao forte dos fortes. Ele lutará as suas batalhas. Ele será a força dos seus braços e a firmeza dos seus passos. A confusão mental deu lugar à clareza. Você agora entende a natureza da sua luta e a razão do seu sofrimento. Essa clareza é uma arma poderosa. O inimigo prospera na ignorância e na confusão. Agora que a luz da palavra iluminou o seu entendimento, você não será mais enganado. Você saberá identificar as estratégias do inimigo e não cairá mais nas mesmas armadilhas. Use este conhecimento. Quando um ataque vier, analise-o com a perspectiva espiritual que você recebeu. Pergunte-se: qual força espiritual está por trás disso? O que o inimigo está tentando roubar de mim? Com esse discernimento, você poderá orar de forma específica e eficaz, mirando no alvo certo e garantindo a vitória. Você não está mais sozinho. Lembre-se da nuvem de testemunhas, dos seus irmãos em Cristo ao redor do mundo que enfrentam as mesmas lutas. Abandone o espírito de isolamento. Procure uma comunidade de fé. Conecte-se com pessoas que possam orar com você e por você. A jornada cristã não foi projetada para ser uma caminhada solitária, mas uma peregrinação em família. Juntos somos mais fortes. Juntos formamos um batalhão, um exército que o inferno não pode prevalecer. Compartilhe suas lutas com irmãos maduros na fé. Permita-se ser cuidado. E seja também aquele que cuida, que ora, que encoraja. A comunhão é o nosso cordão de 3 dobras, que não se quebra facilmente. A sua história, a partir de hoje, é uma história de superação. Tudo o que você passou, cada lágrima, cada ferida, Deus transformará em um poderoso testemunho. Ele não desperdiça dor. Ele a usa para formar o seu caráter, para gerar compaixão em você
e para criar uma plataforma de onde você poderá ministrar a outros. Pessoas que estão passando pelo mesmo deserto que você atravessou serão atraídas pela sua história. E você poderá dizer a elas, com a autoridade de quem viveu: eu sei o que você está sentindo, mas eu também sei que há um Deus que cura, que restaura e que transforma o choro em alegria. Sua dor se tornará seu ministério. Receba a autoridade que lhe foi conferida em Cristo. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não é algo que você precisa conquistar, é algo que você precisa reconhecer e exercer. Você não precisa mais viver com medo do inimigo. É ele quem tem que ter medo de você, pois o leão da tribo de Judá habita dentro de você. Use o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Diante dele, todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você tem a procuração para usar este nome. Use-a com fé. O amor de Deus é o seu fundamento. Construa a sua vida sobre esta rocha. O amor dele não é baseado em seu desempenho. Ele não te ama mais quando você acerta ou menos quando você erra. O amor dele é incondicional, imutável e eterno. Descanse nessa verdade. Deixe que ela cure a sua autoimagem e silencie a voz da acusação. Quando você sabe que é amado profundamente pelo Criador do Universo, a opinião dos outros perde o peso, o medo da rejeição desaparece e você se torna livre para ser quem Deus te criou para ser. O amor do Pai é a sua verdadeira identidade e a sua maior segurança. Seu futuro é brilhante. O inimigo tentou te convencer de que seus melhores dias já passaram, de que seu futuro seria uma repetição dos fracassos do passado. Mas isso é uma mentira. Deus é um Deus de novos começos. Os planos dele para você são de paz, de esperança e de um futuro glorioso. Ele está tecendo cada detalhe da sua vida, até mesmo os erros e as dores, em uma tapeçaria magnífica. Confie no processo. Confie no artista. O resultado final será muito mais belo e grandioso do que você pode imaginar. O seu amanhã será maior do que o seu hoje. Ande em santidade. A armadura de Deus só funciona em uma vida que busca a retidão. A santidade não é um conjunto de regras para te aprisionar, mas um princípio de vida para te proteger. Quando você anda em santidade, você fecha as brechas por onde o inimigo poderia legalmente te atacar. Não se trata de perfeição, mas de um coração que deseja agradar a Deus acima de tudo. Se você cair, levante-se, confesse, receba o perdão e continue caminhando. A santidade é a sua maior proteção espiritual e o canal que mantém a sua comunhão com Deus fluindo sem interrupções. Seja um portador da esperança. O mundo está faminto por esperança. As pessoas estão desesperadas, sem direção. Você, que agora teve a sua esperança renovada, foi chamado para ser um farol na escuridão. Não esconda a luz que Deus acendeu em você. Deixe-a brilhar em suas palavras, em suas atitudes, em sua paz inexplicável em meio às crises. Seja a resposta de oração para alguém. Ofereça uma palavra de ânimo. Compartilhe o que Deus fez em sua vida. Você é uma carta viva de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, para ser lida por todos os homens. Lembre-se sempre, você é um soldado de elite, os melhores, os mais valentes, os mais confiáveis. É por isso que sua missão é tão desafiadora. Deus não te entregaria uma batalha que Ele não soubesse que com a força dele você seria capaz de vencer. Ele acredita em você, Ele te capacitou, Ele te ungiu para este tempo e para esta guerra. Honre a confiança que o seu general depositou em você. Lute com bravura, com honra e com a certeza de que a vitória final já pertence ao nosso Rei. Você foi chamado para ser mais que vencedor. Portanto, saia deste momento de oração, não como quem recebeu um alívio temporário, mas como quem passou por uma transformação de identidade. Você não é mais um escravo do medo.
mas um filho da coragem. Você não é mais uma vítima das circunstâncias, mas um agente de transformação do reino. Você não é mais um derrotado, mas um guerreiro eleito, treinado e comissionado para a vitória. Pegue tudo o que você recebeu aqui e viva essa verdade todos os dias. A sua vida nunca mais será a mesma, porque você finalmente entendeu quem você é em Cristo Jesus. A vitória é o seu direito de nascença. Viva nela. Não saia desta oração ainda. Não se desconecte desta atmosfera de glória. Eu sei que a oração principal já foi feita e a palavra de esperança já foi liberada, mas fique comigo até o final. Há um motivo para isso. O Espírito Santo me mostra que nos últimos minutos de um encontro como este, ele deposita uma paz e uma certeza no coração que nenhuma tempestade futura poderá roubar. É como o selo final, a assinatura de Deus no decreto da sua vitória. Há uma bênção especial reservada para aqueles que perseveram até o último segundo. É a porção dos que têm fome e sede de mais de Deus, daqueles que não se contentam com pouco. Permaneça conectado, pois o céu ainda não terminou de ministrar ao seu coração. Há um toque final, uma impartição de paz que vai te sustentar por toda a semana. Não perca essa bênção por causa da pressa. Pense neste tempo final como o momento em que o exército, após a batalha, se reúne para ouvir a palavra final do seu general. A estratégia já foi dada, a luta já foi travada, mas agora vem o reconhecimento, a condecoração e a comissão para a próxima jornada. É nestes últimos instantes que Deus quer firmar em você a identidade de vencedor que foi forjada durante esta oração. Ele quer olhar nos seus olhos espirituais e te dizer o quão orgulhoso Ele está por você ter chegado até aqui. Muitas pessoas começam, mas poucas terminam. Ao ficar até o fim, você demonstra a Deus a sua perseverança e a sua honra pela presença dEle. E Ele sempre honra aqueles que o honram. Prepare o seu coração, pois há uma palavra final de Deus reservada especificamente para você, para a sua situação. O inimigo quer que você saia agora. Ele vai colocar pensamentos na sua mente como: já acabou. Você tem coisas a fazer. Isso já é o suficiente. Ele faz isso porque teme a bênção que está reservada para o final. Ele sabe que o que Deus tem para depositar em você nos próximos momentos vai te fortalecer de uma maneira que o tornará ainda mais perigoso para o reino das trevas. Resistir a essa vontade de sair é o seu último ato de guerra espiritual neste encontro. É você dizendo ao inimigo: eu não abro mão de nenhuma porção da bênção que Deus tem para mim. Eu vou ficar até que Ele me libere. Fique firme. A sua perseverança final está liberando algo poderoso no mundo espiritual. Deus trabalha de forma completa. Ele não começa uma obra para deixá-la pela metade. Este tempo de oração foi um processo cirúrgico em seu espírito. Houve a anestesia do acolhimento, a incisão da palavra, a remoção do mal durante a oração. E agora, nestes instantes finais, Ele está suturando a sua alma com fios de ouro de paz e esperança. Sair antes do fim é como se levantar da mesa de cirurgia antes que o médico termine o procedimento. Permita que o médico dos médicos conclua a obra que ele começou em você. Há uma cura profunda, uma paz duradoura e uma alegria inexplicável que são liberadas justamente no descanso e na quietude após a batalha. Não interrompa o processo. Nos últimos momentos deste vídeo, eu sinto de Deus que uma unção de alegria será liberada. Não uma alegria baseada nas circunstâncias, mas a alegria que é fruto do Espírito Santo. O óleo da alegria em vez de pranto. Para você que chorou tanto até aqui, que chegou com o coração pesado, Deus quer te fazer sorrir novamente. Ele quer restaurar o seu riso. Fique atento, pois uma alegria sobrenatural pode começar a brotar em seu coração sem nenhuma razão aparente. É o sinal de que o seu cativeiro foi virado, de que a sua vitória é real. A alegria do Senhor é a sua força, e Ele quer te encher desta força agora, no apagar das luzes, como um presente surpresa para o filho amado que esperou confiantemente. Prepare-se para receber um selo de proteção para os próximos dias. Nestes momentos finais,
Nós vamos clamar por uma cobertura especial do sangue de Jesus sobre a sua vida, sua casa, sua família e seus sonhos. É uma blindagem espiritual para te guardar de toda a retaliação do inimigo por causa da vitória que você obteve hoje. É de extrema importância que você receba esta proteção final. Não saia para a sua semana sem estar completamente coberto. A bênção final é também uma bênção de proteção. Fique e receba este manto de segurança que garantirá que o inimigo não possa tocar em você, nem roubar as sementes que foram plantadas em seu coração. A sua segurança é a prioridade de Deus. Finalmente, eu quero te abençoar. Uma bênção final, direta e pessoal. Como um sacerdote abençoa o povo antes de se despedir. E esta bênção conterá uma palavra profética que o Espírito Santo me dará especificamente para aqueles que ficaram até o fim. É a recompensa pela sua fidelidade. Deus sempre tem o melhor vinho para o final da festa. E o melhor de Deus, nesta noite, nesta tarde ou neste dia, está reservado para os últimos segundos. Seu espírito está preparado, seu coração está aberto, você perseverou. Agora, prepare-se para receber a porção dobrada, a bênção do primogênito, a palavra que vai te carregar e te sustentar até o nosso próximo encontro. Valerá a pena ter esperado.